Glória a Jesus. Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, juntamente com os amados irmãos, para adorarmos ao nosso Senhor na beleza da sua santidade. É muito bom louvar a Deus com vocês. É muito bom estar aqui. Queridos e queridas, eu gostaria de estar meditando um texto na palavra de Deus. Hoje é um culto evangelístico. Quando o pastor nos falou que nós estaríamos com a incumbência de estar ministrando essa noite, orei ao Senhor para nos desse um texto, falando com respeito à parte evangelística sobre Jesus. E eu quero, nessa noite, compartilhar um texto bastante conhecido lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 10. Glória a Jesus. A gente escuta um barulho gostoso, né? Barulho de páginas passando, né? Muito bom. Eu estive um dia desses pregando numa igreja que a maioria da igreja está usando agora no celular. Ô, irmão, eu não escutei esse barulhinho, não. Todo mundo só. Eu senti uma falta. Eu falei, na minha igreja eu escuto aquele barulho de página passando. Parece, aquele som gostoso, Parece de chuva, aquela coisa interessante. A hora que os irmãos, os irmãos, o barulho aqui veio, aquele barulhinho de página sagrada, Muito bom, muito gostoso. A gente sente, Eu sei que não tem nada contra, as tecnologias, mas a gente sente falta ainda dessas coisas gostosas que a gente sente nos cultos, irmãos? Capítulo 8, capítulo 10, a partir do versículo 46, é uma leitura bastante conhecida, um texto bastante conhecido, mas Deus tem sempre algo novo para nos dar. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode louvar a Deus por essa palavra? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É sempre bom, irmãos, nós falarmos de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação para todo sempre. É uma leitura bastante conhecida, queridos. Estamos falando de um cego no primeiro século. Ser cego nos dias atuais é bem diferente de ter a condição de cegueira nos tempos de Jesus. Primeiro que hoje o cego, nos nossos dias, ele até trabalha. Ele lê, porque existe hoje o código em braille, existem leituras para ele. Então, ele tem condições, o cego hoje, de exercer várias atividades, não só dentro de casa, mas até profissionais. E ganhar dinheiro. Nós sabemos de cegos que fazem faculdade, cegos que são professores. Então, os irmãos, a diferença. No primeiro século, isso não acontecia. Primeiro que ser cego no tempo de Jesus recebia a pecha, recebia a estigma de maldito, de uma pessoa mal vista, malquista, uma pessoa que foi amaldiçoada por Deus, pelo próprio Deus, por ele estar naquela condição.
Então, além de ser visto desta forma pela sociedade, pela religião, havia um sofrimento no sentido da parte financeira, de se manter, que toda pessoa precisava comer, se vestir. Logo, o cego teria que virar um mendigo. E sem contar da discriminação religiosa, Rabi nos ensinava que entre todos os infortúnios que um ser humano poderia ter no século I, de todas a última que eles gostariam de ter ou teriam seria a cegueira. Por quê? Segundo eles, a lepra, ela poderia vir, mas ela poderia ser momentânea. E a pessoa se curaria, e ela voltaria à sociedade, e ela teria o privilégio de novo entrar no templo e adorar a Deus. E outra, quando o Messias viesse, elas poderiam ver, contemplar e estar na frente do Messias. O coxo, o aleijado, da mesma forma, eles diziam que, mesmo naquela condição, eles não poderiam entrar no templo para adorar. Mas se o Messias passasse, eles poderiam ter o privilégio de ver o Messias. E o cego? Era aquela condição que, além de eles não poderem frequentar o templo, frequentar as sinagogas, quando o Messias viesse para Israel, eles não poderiam vê-lo. Ficariam na escuridão. Então, os irmãos, imagina a pressão psicológica, o sentimento de inferioridade que um cego tinha. E o cego dessa história que nós estamos falando aqui, que a Bíblia dá o nome de Bartimeu, ele estava em Jericó. Ele morava em Jericó. E ele era um mendigo que ficava à beira da grande estrada de Jericó, que ligava todo o resto do país, o norte do país, ao sul do país, que no caso seria Jerusalém. Era o único caminho, o único trajeto. E ele estava ali naquela condição de pedinte. Ora, irmãos, um cego naquela época, para ser identificado, ele precisaria contar com a misericórdia das pessoas. Então, logo, para ser identificado como um pedinte, uma pessoa que precisava de misericórdia, de caridade, eles utilizavam uma capa escura, uma capa preta, uma capa escura, que eles se protegiam tanto do frio, quanto da poeira, e do sol causticante, irmão. Você imagina ficar à beira da estrada, né, com aquele sol, com aquela poeira, e não ter absolutamente nada para proteger. Então essa capa era a proteção. E nessa capa, os historiadores dizem que tinha alguns bolsos, 2 bolsos, que era onde não existia a carteira, né, que nós temos hoje, é onde eles guardavam as moedas do dia a dia. E um desses bolsos, ele guardava na direita e o outro na esquerda. O bolso da direita, a primeira moeda que ele recebia, era destinada ao bolso da direita, que era o bolso do templo, que era o bolso destinado a imposto romano. Porque o soldado romano, qualquer autoridade romana que passasse por Jericó, ou qualquer lugar onde houvesse um pedinte, ele enfiava a mão no bolso direito, sem pedir autorização. Olha que situação, irmãos. E retirava, sem autorização, a moeda destinada a Roma. E do lado esquerdo era dele. Então, os irmãos imaginam. Aí ele recebia a primeira moeda direita de Roma, a segunda dele. Aí a terceira ia para Roma, a outra era assim. E de vez em quando passava uma autoridade do templo, enfiava a mão no bolso esquerdo dele, que era destinado a ele, com o quê? Imposto para o templo, porque todo judeu era obrigado a pagar. Que vida miserável. Você imagina ele sentado dia após dia, com aquela coisa atormentando a sua cabeça. Olha, eu além de estar nessas condições, um dia o Messias pode passar por aqui, eu não vou vê-lo. Eu não posso entrar no templo, não posso adorar a Deus. Tem dia que
Roma retira todos os seus impostos do lado direito, do lado esquerdo, às vezes não tem nada para casa. Essa era a vida miserável desse homem chamado Bartimeu. Mas ele ouviu falar de um homem da Galileia, do norte do país, chamado Jesus. Que onde Jesus passava, onde Jesus chegava, o milagre acontecia, as bênçãos aconteciam. E ele pensou assim, quem sabe essa estrada principal? Como Jesus viaja direto, um dia ele vai passar por essa estrada. Um dia eu vou ter o privilégio, quem sabe ele vai olhar para mim. E nós estamos lendo esse texto, estamos vendo isso, que um certo dia, Bartimeu está sentado como de costume, com aquela capa preta, com aquela capa que remetia a ele à mendicância, remetia a ele a um ser humano, uma escória da humanidade, um ser humano não digno, né, das coisas que o judeu comum tinha, que identificava ele de longe como uma pessoa que necessitava de mendicância, que precisava de receber uma moeda. Naquele dia ele estava ali, mas naquele dia ele ouviu um barulho diferente, algo diferente entrando na cidade de Jericó. Ele percebeu, como ele não podia ver, ele ouviu, ele percebeu que quem estava entrando na cidade de Jericó, pelo barulho, não eram os soldados romanos, não era uma autoridade romana, não era o procônsul, não era o imperador. Ele percebeu que algo diferente estava entrando em Jericó naquele dia. Sabe por quê? Porque o barulho era diferente. Era barulho de gente cantando, era barulho de gente adorando, era barulho de crianças dando risada, crianças sorrindo, pessoas cantarolando, pessoas falando, exaltando a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele percebeu que algo diferente estava acontecendo ali. Ora, irmãos, e sabia-se que quando Jesus chegava no ambiente, tudo era diferente. O historiador chamado Jean-Claude Fillion, um judeu cristão, no seu livro chamado Enciclopédia da Vida de Cristo, que muitos devem ter isto, ele fala de um documento de um grande oficial romano que investigou a vida de Cristo a pedido do Senado romano, e ele investiga quem era Cristo, né? E ele escreve respondendo quem ele havia, né, feito todo o seu estudo para saber quem era esse Jesus, ou que era Cristo, que estava causando, esse nome estava causando um grande reboliço em Roma. E esse nome desse moço chamado Plínio Moço, que nós estudamos ali no livro da Faetade, na aula passada, o pastor Eliezer sabe muito bem disso. Esse documento existe, ele está em Roma, e esse livro nosso trouxe este pequeno parte desse documento que está em Roma, dizendo, só que ele usa a palavra Cristo, em vez de Cristo, ele erra o iota, o Y, né? E ele erra, então fica Cristo. Mas ele diz o seguinte, investigando este Cristo, eu percebo que ele é um homem comum, a pele castigada pelo sol, de estatura mediana, não diferentes dos judeus, mas um homem que quando ele falava, ele cativava as pessoas, um homem quando falava, ele conseguia reunir as multidões choravam as suas palavras, e ele conseguia atrair as multidões ao seu redor, porque ele era carismático. Nunca ninguém o viu dando gargalhadas, mas um eterno sorriso nos seus lábios, que até os pequeninos abraçava este homem. Glória, esse era Jesus. Então quando Jesus entrava no ambiente, era diferente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os nossos meninos do quarteto tem um hino bonito que eu gosto muito, que diz assim, que o céu é Jesus, e aonde Jesus estiver, o céu será ali. Aonde Jesus chega, o céu chega. Aonde Jesus chega, a presença celestial chega. Então em Jericó naquele dia estava entrando o céu, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. A presença dele está aqui nessa noite. Eu sinto um pouquinho do gozo celestial. Quantos podem sentir? Você pode adorar ao nome do Senhor? Glória a Jesus. E quando Bartimeu ouve e vê
né, nos seus sentidos, que é um barulho diferente. Ele percebe que aquela caravana está passando. Ele percebe. Alguém informa a ele que quem está ali é o homem da Galileia. É Jesus. Mas como fazer para atrair a atenção deste homem? Como fazer? Só gritar? É só implorar? Jogar pedra? Fazer barulho? Como atrair a atenção dele para mim, para a minha necessidade? Porque como Jesus estava envolto de uma multidão, dificilmente ele conseguiria enxergar do outro lado da rua, daquela grande avenida, mesmo aquele rapaz com aquela capa preta. Só que o texto vai dizer algo, que Jesus está entrando, só que Jesus não vai parar em Jericó. O texto está dizendo que Jesus está em ato contínuo, Jesus está andando. Vocês imaginam uma pessoa importante, uma pessoa cercada de várias pessoas? Você imagina que quem vai na frente, os discípulos, Pedro, Tiago e João, está dizendo, sai, 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 o mestre quer passar, sai, sai, e Jesus vai andando, as pessoas vão cantando, e as pessoas vão, sai, 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 o mestre quer andar. Mas, de repente, Jesus para. O texto diz imediatamente que Jesus parou. O que Jesus ouviu que ele teve que parar? Ele não suportou, ele parou. Aquele cego do outro lado vai exclamar, vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que parou Jesus, irmãos, foi o seguinte: desde o último filho de Davi, que foi o rei Jeoaquim, 400 anos se passou na face da terra em que não se ouviu mais notícia de um filho de Davi, de um herdeiro do trono de Israel. Então 400 anos não se ouvia mais falar da descendência dos filhos de Davi. E no Novo Testamento você nunca vai ver nenhum judeu chamar outro judeu de filho de Davi, mas filho de Abraão. Ele diz, está aqui um filho de Abraão, está aqui uma que é filha de Abraão, e outro diz, este também é filho de Abraão. Ninguém ousava chamar outro judeu de filho de Davi, porque é um título real, é um título dado somente ao Messias quando ele viesse e entrasse em Jerusalém. Então quando Jesus está entrando em Jericó, alguém que não via, alguém que não enxergava, vai dar o maior louvor que Jesus recebeu na face da terra. Alguém gritando do outro lado, o que ninguém com os olhos estava enxergando. Ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus teve que parar, pastor Paulinho, falou, quem é que está me chamando de filho de Davi? Nem os meus discípulos me chamam de filho de Davi. Porque as pessoas tinham medo de falar, eis aqui o filho de Davi, porque apontaram o filho de Davi a dizer, este é o rei de Israel, e quem estava no trono era Herodes, e Herodes poderia mandar uma tropa e mandar todo mundo tinha medo, mas aquele cego não quis saber. Ele falou, ele levantou bem alto dizendo, filho de Davi, ó eterno Deus, ó Messias de Israel, eu estou aqui, nesta noite o filho de Davi está aqui. Eu sinto a presença, a glória dele aqui nesse lugar. Você pode sentir, adore ao nome do Senhor. Irmão, Jesus teve que parar e falou assim, isso que é adoração. Você quer parar Jesus? Não é falando mal, não é murmurando, não é fazendo figuinha, não é fazendo beicinho. Você quer atrair a atenção de Jesus para a sua vida? Adore a Ele. Tem adoração aqui nesta noite.
Jesus parou porque ninguém ousava adorar daquele jeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está como o Espírito Santo está te convidando aqui nessa noite. Adore a Ele como nunca você adorou. Pare de resmungar, pare de murmurar. Começa só a adorar, só adorar, só adorar. Eu tenho certeza que Ele vai parar os céus para a sua vida, para a minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Dê a melhor adoração, o melhor louvor que você tem. Pare de falar, de murmurar, de praguejar, de falar. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas adoração, pastor, a casa está caindo na cabeça. Está caindo sim, mas continua adorando. Porque quando você adora, Deus está agindo. Deus está dando a sua bênção. Jesus está salvando, Jesus está curando. Você crê nisso? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aí você pergunta: quem disse para um cego, revelou para um cego, aquilo que as pessoas que tinham olhos, vista não estavam vendo? Certa feita, no capítulo 16 de Mateus, Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipos, um lugar extremamente idólatra. Segundo os historiadores, 14 templos dedicado às divindades locais e um templo dedicado ao imperador César. Jesus entra naquele lugar, um ambiente carregado de idolatria. Olha para um lado, as pessoas levando oferenda para uma divindade, outra para outra. Ali, naquele lugar, havia a nascente do Rio Jordão, dentro de uma caverna, que eles chamavam aquilo ali de Porta do Inferno, ou lugar do Hades. Jesus chega bem perto daquele lugar, naquela localidade, e pergunta: que dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles respondem: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, um outro profeta. E Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Vocês que andam comigo, vocês que estão aqui, quem eu sou? Pedro se adianta e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: disseste bem, Pedro. Quem te revelou isto não foi a carne e o sangue, mas o Espírito Santo de Deus. Quem revelou para Bartimeu que aquele homem que estava passando, que ele não estava enxergando, era o filho de Davi, o Espírito Santo de Deus, que dá glória a Cristo. Ele está aqui nesta noite. Ele te revelou que Jesus está aqui, Ele que conduz a igreja à adoração, Ele que conduz a igreja ao estado de prostração na presença do Senhor. Então que o Espírito Santo possa te levar nesta noite a adorar, a glorificar, a exaltar, porque eu tenho certeza que o Espírito está te revelando nessa noite. O Filho de Davi está aqui nessa noite. A presença de Deus é real nesse ambiente. Oh glória! É o Espírito que revelou para Bartimeu, revela para você. Ele está aqui, e se Ele está aqui, cadê a sua honra? Cadê a sua glória? Se Ele está aqui, Ele te conduz a adorar e a exaltar, a glorificar a presença dEle. Aleluia. Oh glória, aleluia, Jesus. Oh, Jesus é lindo e maravilhoso. Presta atenção, irmãos. Quando Bartimeu dá aquela adoração, e fazia mais de 400 anos que ninguém ousava de dizer esse título na face da terra, Jesus para. Quem é? Alguém fala: Senhor, aquele cego do outro lado. Jesus fala assim: chama ele. Chama ele. Quem sabe para Bartimeu falou assim: você imagina que ele não está vendo nada, para tudo. Jesus já passou. Está tudo em silêncio. Tudo em silêncio. Mas de repente alguém bate no ombro dele: ei, tem bom ânimo, o filho de Davi está te chamando. Aleluia. Quem sabe está um silêncio na sua vida.
Parece que você ora, não responde. Parece que o céu é de bronze. Parece que nada acontece. O pastor pregou sobre isso ontem. Uma mensagem linda, maravilhosa que nós recebemos ontem. Nem sempre Deus responde. Você fica em silêncio, você não está vendo, Bartimeu não está vendo, ele passou, já era. Mas neste momento de silêncio, que parece que ele não está te ouvindo, ele já está te mandando consolo, ele já está mandando alguém bater no teu ombro. Ei, o filho de Davi te ouviu, aleluia. O filho de Davi te chama, glória, glória, aleluia. Aleluia. O silêncio não significa que Deus está te ouvindo, mas significa que Ele está operando. Ele já mandou alguém a seu encontro, Ele já mandou a providência, Ele está chegando. Vai esperando no Senhor. Quantos creem nessa palavra profética, levante a mão e adore ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quando alguém bate no ombro de Bartimeu, ei, o mestre te chama. Versículo 50 é um versículo muito lindo. Ele poderia se levantar do jeito que ele estava ali, é até Jesus. Mas o versículo 50 diz assim: e ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa que identificava ele como maldito, como uma pessoa amaldiçoada por Deus, pela sociedade, aquela capa de derrota, aquela capa que remetia à vida de mendicância, de podridão dele. Quando Jesus chamou ele, ele fez isso aqui, ó, deixou, jogou no chão e falou: eu vou lá que tem coisa nova para mim. Tem novidade para mim, eu não preciso desta capa mais, eu não vou voltar mais para esta vida. E no entanto ele não voltou. Você vai ver que depois que Jesus cura ele, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não precisou retornar ao passado, ele não precisou retornar à vida passada, porque Jesus abriu um novo caminho para ele. A mensagem que eu tenho para dar para você aqui: você sabe por que você não está avançando? Porque você quer ir a Jesus, mas quer levar a capa, não consegue deixar a capa. A capa, irmão, às vezes é um rancor que está dentro do seu coração, é algo que você sofreu no passado, que você não consegue esquecer, você não consegue perdoar, você está ligado àquilo, você tenta abandonar aquilo, quer servir a Jesus, mas a capa está junto com você. Nesta noite Jesus está dizendo: quer ter novidade de vida? Deixa a capa onde está e vai seguir pelo caminho, porque tem coisa nova. Quantos entenderam? Levante a mão e adore o nome do Senhor. Aleluia. Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz no passado. Pastor, você não sabe quem eu fui. Pastor, você não sabe que eu aprontei. Pastor, eu tenho sido infiel. Pastor, tem coisas que só eu sei, nem minha esposa sabe, no ministério não sabe. E você está no meio da igreja muitas das vezes com essa capa e não consegue ter a plenitude na presença do Senhor Jesus. Mas Jesus está dizendo: deixe essa capa no lugar e saia nesta noite com a novidade de vida, com coisas novas que Jesus tem para você. Enquanto essa capa estiver na sua vida, as bênçãos espirituais, materiais que estão sobre você estão retidas. Mas a hora que você fizer assim: eu perdoo, eu me abstenho de tudo isso aqui, eu me livro disso aqui, passado, eu não me lembro mais, o que eu fiz no passado, as acusações passadas não me pertencem mais a mim, porque eu vou ao encontro de Jesus, eu vou ao encontro de Jesus. Aí Jesus tem coisa nova. Ah, pastor, mas é muito feio o meu passado, é muito feio o que eu tenho feito. Ora, querido, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que a cédula, que o rascunho, que a nota de condenação que o diabo tem contra você, Jesus encravou na cruz e já pagou por esse pecado. Então deixa essa capa e siga Jesus. Siga Jesus sem passado, sem essas coisas do passado, sem rancor,
se você está querendo voltar a praticar as coisas do mundo, porque Jesus tem coisa nova, Jesus tem coisas lindas para você nesta noite. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo está dizendo a você, vai ter que chegar em casa, pegar o telefone e ligar para alguém e liberar o perdão. O Espírito Santo está falando isso ao meu coração. Enquanto essa capa estiver sobre a tua cabeça, sobre os teus ombros, Ele não vai liberar um caminho excelente para você. Bartimeu só seguiu a Jesus pelo caminho quando ele deixou aquela capa que remetia a ele a coisas ruins, a coisas do passado. Jesus está falando aqui com você nesta noite. Qual é a tua capa? O que te faz se lembrar que te traz rancor? O que te faz lembrar que te traz vergonha? Nessa noite Jesus está dizendo, vem. Venha, mas deixe aí essa capa de derrota. Deixe essas coisas do passado. Deixa aí esse sentimento de amargura, esse sentimento que está roendo como gangrena no seu coração. Jesus está dizendo, eu estou abrindo um caminho excelente para você. Aleluia. Eu tenho comunhão, eu tenho alegria, eu tenho paz para te oferecer. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês imaginam que as pessoas conduz Bartimeu na presença de Jesus. Ele agora está na presença de Jesus. Irmãos, e quando você entra na presença de Jesus, tudo que falaram de você até aquela hora, tudo que profetizaram sobre você até aquela hora, cai por terra. Na presença de Jesus não vale mais nada do que foi feito, o que se falou, o que se decretou, porque na presença de Jesus tem vida nova, aleluia. Tem coisa nova, tem coisa excelente. Quantos creem nisso? Aleluia. Na presença de Jesus, oh aleluia. Tudo é novo, tudo que falaram, tudo que produziram, tudo que decretaram cai por terra, porque vai valer aquilo que Jesus decretou a partir daquele momento na presença dele. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, presta atenção. Bartimeu está na presença de Jesus, ele não vê Jesus, mas ele sabe que é Jesus que está ali. Ele sente o hálito de Jesus, ele sente a presença de Jesus. Os rabinos ensinavam que o judeu do norte de Israel, da Galileia, eles eram facilmente identificados por três coisas, pastor Paulinho. Primeiro, porque o norte de Israel, a Galileia, era considerado os caipiras da época. A capital estava no sul, e no meio havia um outro país chamado Samaria. Então, os rabinos ensinavam como chamar, e dizia que facilmente se identificava entre eles um judeu da Galileia. Como? Primeiro, pelo sotaque. O sotaque deles era diferente do sotaque do judeu do sul. Então logo eles identificavam, esse era da Galileia, pela forma dele falar. Segunda coisa, o judeu da Galileia era identificado pela sua roupa. Era diferente, era um pouco mais rústica. O judeu do sul gostava de usar, além de roupas brancas, franjas azuis, que remetia à lei, que remetia às coisas de Deus. O judeu do norte não usava, era uma roupa talar, numa cor só, e muitas das vezes rústica. Então sabia, aquele é da Galileia. Outra coisa, era pelo cheiro. Como assim, pastor, pelo cheiro? Diziam os judeus que lá no norte da Galileia era o lugar onde havia a maior plantação do lírio dos vales. Então era impossível percorrer o norte da Galileia, ali na região de Nazaré, passar entre os campos dos lírios dos vales, de modo que a roupa, a pele, ficava impregnada pelo pólen dos lírios dos vales, e quando eles chegavam no lugar de destino, as pessoas sentiam o cheiro de lírio dos vales e diziam, essa
este é da Galileia. Então Jesus estava na frente de Bartimeu. Ele não estava vendo Jesus, mas o cheiro do lírio dos vales, eu tenho certeza, é ele, é da Galileia. Eu estou sentindo o cheiro dos seus tecidos. Oh, aleluia, aleluia. Ele estava ali na frente de Bartimeu. Eu creio que ele está aqui nesta noite. Muitas das vezes você não pode estar vendo, outras das vezes você não pode estar tocando, mas eu tenho certeza que é um sentido sensorial que o Espírito Santo está te proporcionando, que é o cheiro da presença. É por isso que Jesus é comparado ao lírio dos vales, aleluia. Ele não só tem um cheiro, mas ele próprio é o lírio dos vales com seu cheiro, com a sua presença. Você sente ele nessa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. E quando Bartimeu chega na frente de Jesus, ele sabe que é Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele vai dar uma resposta um pouco diferente de todas as respostas que a gente vê quando é a questão da cegueira, a cura da cegueira. Eu fui pesquisar alguns autores que falam sobre esse texto, porque a diferença, no português não tem, mas no grego é muito nítido o que ele responde para Jesus. Geralmente quando a pessoa fala assim, eu quero ter visão de novo, ele no grego ele fala ótico. Eu quero ter, usa a palavra ótico. Nesse caso aqui ele usa a palavra oftalmós, olho, onde vem a oftalmologia. E alguns comentaristas, não estou sendo dogmático aqui, mas que eu encontrei, como Matthew Henry, e como Strong, diz que provavelmente Bartimeu não apenas sofria de uma cegueira, ele havia perdido em algum momento, aí existem várias teorias, que ele perdeu a visão no sentido de perfuração, de modo que os seus olhos eram perfurados, de modo que seus olhos não era apenas, ele tinha o olho, apenas abrir os olhos. Jesus teria que fazer um milagre maior, que era devolver o olho para ele, diz esses comentaristas. Mas para isso, irmãos, não é nada para Jesus. Certa feita Jesus estava passando no tanque de Siloé, e lá tinha um cego, que é a referência, também a resposta é idêntica. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele fala que eu tenho a vista. Jesus olha para aquele cego. Por favor, pastor Alexandre, rapidamente aqui. Ele olha para aquele cego e percebe que está faltando o globo ocular. Mas era Jesus que estava lá no jardim do Éden, que formou o homem do pó. O que Jesus faz? Foi eu que criei o homem, está faltando 2 pedacinhos de barro aí. Jesus abaixa, pega um pouco de barro, de poeira, cospe, faz 2 bolinhas. Está faltando 2 pedaços de barro aí, e coloca. Enxerta lá dentro. E diz, vai lavar. O cego vai lá e lava. Quando ele tira o excesso, ele abre os olhos, ele começa a enxergar. Obrigado. Jesus criou instantaneamente do barro naquela hora 2 olhos. Ele está aqui nesta noite, não duvide do teu Deus. Se for preciso, Ele troca esse coração. Se for preciso, Ele troca esse pulmão. Se for preciso, Ele troca essa veia. Se for preciso, Ele troca essa coluna. Se for preciso, Ele tem poder aqui nessa noite. É o mesmo filho de Davi que está aqui nessa noite. Você sente a presença, porque o Espírito Santo já está te revelando. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Ele está entre nós. Então você pode adorar ao nome do Senhor. Convida a igreja, com a permissão do pastor, ficar em pé neste momento. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui. Ele tem poder para criar instantaneamente
minha mente aquilo que você precisa do pó da terra. Outro dia eu preguei um tempinho atrás essa mensagem numa das nossas congregações ali no Jardim Feital. O pastor que era o pastor anterior do Jardim Feital, que hoje é o pastor Josivan, era o pastor Jaelso, isso mesmo. Eu preguei essa mensagem mais ou menos parecida com essa no culto lá. E naquela noite Deus me inspirou, aí veio as pessoas na frente, eu falei que Jesus era o mesmo que estava ali. Era o filho de Davi que estava aqui naquela noite. Uma irmã estava com leucemia no sangue. Você sabe o que é isso? Aquela irmã já não tinha mais cabelo, aquela irmã estava fazendo um monte de quimioterapia, estava desenganada. Ela veio na frente, eu não sabia disso. E nós oramos, eu falei que o filho de Davi está aqui nessa noite. Ele pode trocar seu coração, ele pode trocar essa veia, ele é o mesmo. Ontem aquela irmã acreditou, isso foi num domingo. Quando eu fui aqui na terça-feira, o pastor me procurou ali naquele corredor. Pastor, você lembra daquela mensagem de domingo? Foi, lembro, pastor. Você lembra uma irmã que estava com um lenço na cabeça? Foi, eu acho que mais ou menos eu vi pela quantidade de pessoas que estavam ali. Pois é, então, aquela irmã na segunda-feira, ela foi refazer um exame que ela teria que fazer, aliás, na terça-feira de manhã, e hoje de manhã ela ligou para mim dizendo: pastor, eu confiei naquela mensagem do pastor que veio ministrar no domingo, que falou que o Jesus, o filho de Davi, estava lá, ele poderia trocar o meu sangue. Eu fui e acreditei, para a honra e a glória do nome do Senhor, estou curada. A glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O filho de Davi está aqui nesta noite. Eu quero fazer 2 apelos. Primeiro, tem alguém aqui nessa noite que quer receber a Jesus como Salvador, que está afastado dos caminhos do Senhor. A primeira coisa que Jesus tem que resolver em você é a questão da capa. As pessoas estão indo para Jesus com capa, só querendo um milagre, e esquecem de tirar a capa. As pessoas muitas das vezes estão indo para Jesus, interessadas em Jesus, nos bolsos de Jesus, o que Jesus pode dar, as bênçãos, os milagres. Mas eu quero apresentar a face de Jesus nessa noite, a comunhão. Alguém aqui nessa noite que está preso no passado, alguma coisa que incomoda tanto, que tira a sua alegria, tira a sua vontade de, muitas das vezes, até de viver. O Espírito Santo revela isso ao meu coração neste momento. Aleluia. Isso tem te sufocado. E o Espírito de Deus está dizendo, assim como revelou para Bartimeu que aquele era o filho de Davi, me revela que você está aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Você não precisa falar nada para mim, confessar nada para mim, nada para o pastor. Ele já te viu aí. Sai do seu lugar, vem aqui, quero orar por você. Você que não está conseguindo liberar o perdão, você que está preso em alguma circunstância do passado, isso te atormenta, e quando você lembra disso, te impede de servir a Deus com vida, com aquilo que você tem que ser, e você, toda vez que remete a essa lembrança, isso te atrapalha tanto, te cria uma barreira espiritual. Jesus diz: você está aqui, venha, aleluia. Pode vir chorando, olha que coisa linda, irmãos. O Espírito Santo está te esperando aqui nessa noite. Pode chorar, Jesus está aqui. A pastora, aquela pessoa me tocou indevidamente. Jesus está dizendo: deixa a capa, deixa, eu tenho coisa nova, eu tenho coisas lindas. Deixa o passado, deixa essas lembranças dessa pessoa que te fez mal, desse sentido, bem em nome de Jesus. Isso, pode vir chorando, olha que coisa linda. Isso, filha, chora. O filho de Davi está aqui nessa noite. O Espírito Santo te trouxe. O mesmo Espírito Santo que colocou Bartimeu no hora exata, no momento exato em que o filho de Davi passou ali, ele te trouxe aqui nessa noite para falar com você. Venha, o Espírito Santo está dizendo que você está aí. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Jesus te chama.
Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Venha, Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para transformar. Ele pode produzir hoje do pó da terra aquilo que você precisa nessa noite. Mas primeiro eu quero resolver a questão da capa. Oh, aleluia. A capa pode ser uma barreira, pode ser uma falta de fé, pode ser um desânimo. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, que meu horário já deu. Vem em nome de Jesus. Você está aí, o Espírito Santo de Deus está me dizendo, você está aí. Ora, mantarabachebas, aleluia, vem em nome de Jesus. Mantarabas. Se preciso for você sair daqui, abraçar alguém, pedir perdão para alguém lá do lado de fora, chegar em casa, você vai fazer, mas essa capa vai ficar aqui nesta noite. Vai ficar no pé do altar, aleluia, vai ficar aqui. O Espírito Santo de Deus está dizendo isso. Vai ficar aqui, porque do lado de fora eu estou abrindo um horizonte para a sua vida. Onde está você? Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Quero orar para você. Olha que coisa linda, irmãos, pessoas chorando no pé do altar. Jesus tem cura aqui nesta noite. Tem perdão. Jesus derrama o bálsamo sobre a sua vida nessa noite, sobre o seu coração. Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Em nome de Jesus aqui, Senhor, no altar, no pé do altar tem aqueles que corresponderam à tua palavra. Cura, liberta, tira, Senhor, essa mágoa interior, essa capa que muitas das vezes nós nos escondemos, Senhor, e que nos impede de servir a Ti de uma maneira plena. Em nome de Jesus, libera a cura sobre a vida desse irmão, dessa irmã, tanto a cura física, quanto a cura espiritual, psicológica e de alma. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço para a glória do Teu nome. Amém, amém. Pode voltar glorificando ao nome.